E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui com mais um programa parlatório, nosso programa de resenha de livros. E hoje, o livro que eu estou trazendo para vocês é o livro Politicamente Incorreto da Esquerda e do Socialismo, tá certo? Esse livro aqui tem um nome parecido com alguns outros aí, mas não tem a ver com Guia Politicamente Incorreto, pelo menos não que eu saiba. Esse aqui é prefaciado pelo Guilherme Fiuza, hoje ele é bem famoso, tem trabalhado com a Jovem Pan, no programa Os Pingos nos Is, né? O programa é muito assistido pela galera que segue o Bolsonaro e tal. Essa galera mais do Twitter aí, principalmente adora. É um livro de um rapaz que se chama aqui Kevin Williamson. E nesse livro aqui, como o próprio nome sugere, é claro, é um guia politicamente incorreto. É um livro politicamente incorreto. Ele visa destruir alguns mitos aí ligados ao socialismo, ao comunismo, à esquerda, que são propagados principalmente pela mídia, pela militância de esquerda, né? Alguns mitos assim bem interessantes. Por exemplo, a Venezuela não é socialista, nunca foi. O Chávez era um militar, não sei o quê. Aqui ele traz vários exemplos de porquê, várias explicações de por que sim, a Venezuela é uma experiência socialista democrática do século XXI. Uma outra coisa muito interessante aqui, uns assuntos bem polêmicos mesmo, é a Suécia, né? Ele mostra por que a Suécia é uma espécie de socialismo, um socialismo aí escandinavo, né? A esquerda gosta de chamar de um país social-democrata, um estado do bem-estar social, onde você paga muitos impostos, mas recebe muito do governo. Ele mostra aqui nesse livro, por exemplo, como a Suécia vem empobrecendo no correr das décadas aí, desde os anos 50, por exemplo, até hoje. No caso aqui, esse livro ele é do começo da década passada, né? Então ali por volta de 2010, 2011, por aí. Eu não levantei essa informação, mas eu sei que ele é dessa época. Então ele está até um pouco desatualizado. Por exemplo, quando ele fala com relação à Venezuela, é 2013 o livro. Quando ele fala com relação à Venezuela, ele ainda está falando do Hugo Chávez. 2013, o Hugo Chávez morreu mais ou menos nessa época, 2013, ali na passagem para 2014, foi nessa época. Mas essa aqui é uma edição de 2013, né? O livro é um pouquinho antes disso, claro. Ele escreveu o livro antes de 2013. Então, assim, a Venezuela não estava ainda num estado tão crítico como está hoje, né? Bom, outros assuntos polêmicos abordados aqui nesse livro, que para mim é excepcional a visão dele, porque é a visão real que é muito pouco tratada, inclusive por conservadores, alguns liberais não muito, mas por conservadores. Ele mostra como o programa de saúde pública do Obama, na época que era presidente dos Estados Unidos, o Obamacare, como isso é uma forma de socialismo. Ele também mostra como o sistema educacional unificado, centralizado dos Estados Unidos é uma forma de socialismo. Ele argumenta o porquê e ele mostra o porquê. E é muito interessante para a gente que está no Brasil ler esse livro. Primeiramente, essas questões aí são questões que estão no sangue do brasileiro, né? O brasileiro não consegue enxergar saúde e educação fora do centralismo do governo. Isso é uma herança que a gente tem aí de muito tempo, né? Um negócio incrustado na história do Brasil, desde lá do golpe de 1889, com a República, até antes disso, mas principalmente se acentuou muito mais no período da República, e quando a gente passou pelo período do Getúlio Vargas, isso aumentou assim essa questão do Estado paternalista, que toma conta de tudo, que recolhe muito imposto para supostamente devolver muitos serviços, né, o tamanho do Estado, o tamanho da interferência do Estado, né, o Estado, toda a administração pública que você possa imaginar, se você não estiver muito acostumado com essa linguagem, né, o Estado. O que é o Estado? Toda a administração pública, tudo que envolve o público, o governo, né? Então, quando ele fala aqui de saúde pública centralizada, de educação pública centralizada, ele está falando do nosso SUS, do nosso MEC, né? Que está mais do que provado para qualquer pessoa que precise utilizar esse tipo de serviço que não serve, não presta, não funciona, consome bilhões de reais por ano e não entrega o que se pretende entregar. Quando entrega alguma coisa, é uma qualidade muito pior do que seria num sistema privado.
Enfim, é muito, muito, muito ruim, né? Não tem outra palavra, muito ruim. Então, para quem toma contato com isso aqui, às vezes até se espanta. Um outro tema assim interessante que ele traz e polêmico. Todo socialismo é nacional-socialismo. E aí quando você fala, pô, mas nacional-socialismo não era o nazismo do Hitler? É a mesma coisa? Sim, Hitler era um socialista, né, as suas políticas econômicas foram socialistas, né, alguns livros do Ludwig von Mises, por exemplo, Friedrich Hayek, que são contemporâneos ao nazismo, eles tratam, né, no livro, eles chamam o nazismo de socialismo alemão. E é muito interessante, porque como eles chamam o governo, o tipo de o modelo de governo da União Soviética, socialismo russo, que também ali foi contemporâneo. Então, para você ver que os autores liberais da época, que falavam muito da questão econômica, do tamanho do governo, da ineficiência do socialismo, dos gastos, etc., eles tratavam naquela época o próprio nazismo como socialismo alemão, experiência socialista alemã. E com relação ao socialismo russo, ao comunismo soviético, socialismo russo, né? Então é o que ele traz aqui, ele fala, todo socialismo ele tem um fundo de nacionalismo que ele usa para pautar certas defesas ideológicas implementadas pelo sistema, pelo regime, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a questão nacionalista. Você ouve muitas pessoas de esquerda, principalmente as que passaram pelo regime militar, dizer que o governo é entreguista, os nomes dos grupos que fizeram terrorismo na época, aqui no Brasil, do regime militar, se denominavam como grupos nacionalistas, né? A ALN, a Ação Libertadora Nacional, por exemplo, né? Era um grupo comunista, de esquerda, socialista, mas que usava essa defesa pátria, né? Essa defesa nacional, nacionalista, para fazer como ponta de lança para os seus ideais, para as suas questões ali ideológicas, para suas práticas ideológicas, para suas ideias, né, enfim. E é muito interessante como isso até hoje isso persiste. Né? Quando ele fala da Venezuela aqui, por exemplo, ele cita a estatização de mineradoras, de petrolíferas, né? A Venezuela é um país muito rico em petróleo, era, né? Quer dizer, em petróleo ainda só não consegue produzir, porque não tem dinheiro. Não, hoje em dia, tá? A produção caiu muito. Mas o que Hugo Chávez, por exemplo, que é um socialista, fez quando chegou no poder? Nacionalizou várias empresas. E isso quebrou o mercado, né? E quando a esquerda usa essa questão nacionalista, né? Então é isso que ele traz aqui nesse livro um pouco também. Alguns capítulos aqui são muito interessantes, né? Por exemplo, separei alguns aqui só para falar o nome para vocês. Eu até fiz algum resuminho, mas acaba ficando um pouco longo. Mas o verdadeiro socialismo já foi testado e fracassou. Capítulo 2 desse livro, por exemplo, onde ele traz ele quebra esse argumento de que muitas pessoas de esquerda usam, o socialismo nunca foi testado, né? Socialismo de Marx, não, já foi testado sempre. Todas as experiências socialistas, inclusive da China de hoje, em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, que ainda no século XXI continuam tentando, tem ali o elemento marxista, né? E as coisas nunca são, ele fala aqui no livro, as coisas nunca são como são para eles, mas sempre como eles gostariam que fosse. Né? Então, mas no comunismo todos serão iguais, não sei o quê, mas na prática eles não falam da prática, eles falam da utopia, do que seria, do que deveria ser. Né? Enfim, destaca aqui principais diferenças entre planejamento econômico socialista, né, planificação da economia, que envolve a estatização de empresas e outras coisas, já foram testadas na União Soviética, etc., com o cálculo do valor econômico sobre o que é produzido no capitalismo, por exemplo, que até isso já foi, né, Mises já até em outros livros dele já explicou por que o socialismo não funciona, porque se você não tem mercado, você não consegue ter cálculo de preço, né, das coisas. Se você não consegue ter esse cálculo de preço, você não tem como fazer uma economia planificada. Por isso que existe o mercado negro nos países socialistas, onde o que vale ali no mercado negro é o preço efetivo das coisas, né, baseado em oferta e demanda, em valor agregado. E isso é o mercado. Se você não tem isso, você não tem como planificar uma economia, como planejar uma economia.
né? Então o socialismo, ele, na parte econômica, ele é uma camisinha furada, ele não funciona, entendeu? Não funciona para o propósito a que se coloca, né? Ele compara aqui uma comparação excelente. A produção do Bach, né, que fez óperas, tal, música clássica, e da Lady Gaga. O que que o gosto das pessoas por isso é o gosto. Então o cara pode pagar por uma produção musical extremamente requintada como o Bach, pode desvalorizar isso e valorizar uma produção como da Lady Gaga, uma música uma composição pobre musicalmente, mas que vende, que as pessoas querem ouvir. Enfim, pode ser que tenha um valor maior do que uma coisa de mais qualidade até, ou vice-versa. Né? Ele traz esse exemplo aqui nesse capítulo. No capítulo 5, ele fala sobre o progressismo americano, como as ideias progressistas nos Estados Unidos, elas são pautadas em políticas socialistas que remontam lá ao Império Prussiano, alemão, Otto von Bismarck, foi um social-democrata alemão aí, bem famoso, um estadista social-democrata bem famoso, né, uma espécie assim de nacionalista, um tipo de um Getúlio Vargas, espero não estar cometendo nenhum equívoco aqui, mas do século XIX, da Alemanha, como ideias desses caras lá de trás ainda são pensadas e aplicadas pela esquerda progressista americana. Né? Ele aqui está escrevendo dos Estados Unidos. Ele trata sobre a Suécia, como eu falei, mostrando que o paraíso socialista da Suécia, tão falado aí pela esquerda, não é tão paradisíaco assim. Né? Por exemplo, ele usa um exemplo aqui muito interessante. Ele fala, se a Suécia fosse um estado americano, né, como Washington, Nova York, Texas, Oregon, etc., Havaí, seria o mais pobre deles. Né? Então todo mundo fala, a Suécia tão rica, tão igual, as pessoas não precisam gastar com nada lá, porque o governo dá saúde, não sei o quê, benefícios sociais. Mas é um país que tem empobrecido. Né? Esses dados não são assim tão fáceis de arrumar. Não se fala na mídia, né, como muitas coisas, porque não interessa falar isso. Né? Então o sucesso social-democrata, de bem-estar social da Suécia, ele é um sucesso até certo ponto. E ele mostra aqui, traz dados, etc. E como eu falei, isso aqui já está um pouco defasado, né, para a gente que está em 2021. Né, 7, 8 anos depois disso aqui. E ele traz até a questão cultural da Suécia, um país muito, muito igual, que agora começou a sofrer começou a aplicar mais imigração, porque as pessoas estão tendo menos filhos, como a questão cultural influencia, porque os imigrantes são mais pobres na Suécia do que são em outros lugares, como Estados Unidos, que é um exemplo que ele usa aqui. Por quê? Porque os Estados Unidos tem um capitalismo mais avançado. Né? Passou a Suécia, que ele usa dados, ele mostra, os Estados Unidos passou a Suécia nos anos 50, já nos anos 50, economicamente, hoje tem economia bem maior, né? Porque não tem tantas essas questões. Eu até peguei uma citação aqui, foi a que eu falei, na página 97 ele fala isso. Né? Se a Suécia fosse um estado americano, seria o mais pobre deles. Né? Enfim, um outro dado aqui interessante, mais de 50% do PIB da Suécia é confiscado pelo governo para ser usado e supostamente retornar em benefícios sociais para as pessoas. Só que isso não fez com que a desigualdade diminuísse na Suécia, né? Segundo dados que ele traz aqui, não diminuiu a pobreza nem a desigualdade, ao contrário, esse estado do bem-estar social. Mais uma vez, para a gente que está no Brasil, é muito importante, muito interessante. Por quê? Porque é exatamente o que nós vivemos aqui. Né? Um modelo muito parecido com o nosso, um modelo muito buscado por políticos daqui, por essa esquerda militante, radical que a gente tem no Brasil. Né? Eu até grifei algumas partes, eu não vou encontrar agora, mas por exemplo, a gente tem aqui no Brasil um sistema previdenciário onde quem está trabalhando atualmente paga a previdência de quem já está aposentado. Então, se a pirâmide inverter, se as pessoas começar a nascer menos gente no Brasil, o que vai acontecer? Vai colapsar o sistema, porque você vai ter mais gente recebendo e menos gente pagando. Né? Ele, na página 99 aqui, ele fala dos benefícios, administração estatal de programas sociais, e que é exatamente dessa forma lá, né? Exatamente como no Brasil, é um modelo muito similar ao brasileiro, no mínimo muito similar. Né? No capítulo 10 ele chega na Venezuela. Então, ele mostra que, ele conta aqui como o socialismo venezuelano era
admirado pela esquerda americana, né? Cito o nome até de uns congressistas aqui, que admiravam o socialismo venezuelano, porque um socialismo democrático, chegou por vias democráticas, apesar de não ter se mantido no poder muito democraticamente, né? No Brasil até hoje é apoiado por partidos como PSOL, PT, a PCdoB, né? Compõe aí o Grupo de Puebla, Foro de São Paulo, depois você pesquisa sobre isso se você não conhecer, mas se você conhece o Foro de São Paulo e não conhece o Grupo de Puebla, é basicamente a mesma coisa, só que a liderança está com a Argentina e não com o Brasil, como no Foro de São Paulo, né? Então ele destaca isso, como as pessoas admiravam, né? O socialismo venezuelano, Hugo Chávez, por causa disso. Aqui ele traz novamente a questão nacionalista, porque Hugo Chávez chegou a fazer um ritual, desenterrou a arcada óssea lá do Simão Bolívar, o libertador da América Espanhola, né, que criou esse monte de países que existem, essas republiquetas que existem aqui em Equador, Peru, Bolívia, Venezuela, enfim. Simão Bolívar tem um valor histórico muito grande, principalmente para esses países aí, Peru, Bolívia, Venezuela, né? E o Hugo Chávez praticamente fez um culto ali, ressuscitou, né? Cita aqui até que teve uma experiência com o Simão Bolívar, libertador da Venezuela, não sei o quê, e como isso ele evocava, né? Agora morreu, evocava muito essa questão nacionalista das origens da Venezuela, do Simão Bolívar, né? Ele destaca isso aqui também para trazer essa questão nacionalista, como o socialismo se aproveita disso, né? Como eu falei, ele cita aqui estatização de petrolíferas, de mineradoras, que acabaram com esses setores na Venezuela. A população passou fome na Venezuela, por quê? Os mercados foram estatizados, ele mostra isso aqui também, né? Então uma série de medidas que, a Venezuela não é o socialismo. Quando você para analisar, ainda mais se a pessoa já passou por livros como Ludwig von Mises, As Seis Lições, O Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek, entre outros, né? Esses são os mais básicos, cálculo do valor econômico no socialismo, do Mises também. A pessoa passa por esses livros e depois chega aqui, a pessoa entende perfeitamente, né, as relações nacionalistas, inclusive que Hitler chegou a aplicar na Alemanha, apesar de ser o nazismo lá, e como essas medidas do Hugo Chávez, por exemplo, elas são sim de cunho socialista, né? Algumas até que a Dilma tentou fazer no Brasil, controle de preço de energia, por exemplo, isso foi tentado naquela crise que a gente passou aqui em 2014, né? E para fechar, ele traz aqui um capítulo onde ele fala sobre deixa eu pegar a página aqui, a Internacional Socialista e os Estados Unidos. Isso é muito legal para quem pensa que não existe esquerda nos Estados Unidos, não existe socialismo, comunismo lá. Existe aqui nesse livro uns quadrinhos, que é até uma coisa interessante de eu falar, não sei se você vai conseguir ver, essa parte cinza escura aqui, ó, são quadrinhos que ele coloca com algumas informações adicionais no correr do livro, tá? E aí, nesse capítulo aqui, tem vários por capítulo. Nesse capítulo sobre a Internacional Socialista e os Estados Unidos, ele fala sobre grupos que marcharam aqui em 2010 em Washington, sob comando de um jornalista democrata, pelo que eu vi aqui, e ele cita o nome desses grupos. Eu vou citar isso para fechar o vídeo, que ele está ficando longo. União Internacional dos Empregados do Serviço, maior apoiadora da campanha do Barack Obama, ele coloca aqui. Progressistas do Partido do Café, um grupo formado em reação ao movimento Tea Party, né, Partido do Chá. Partido Socialista dos Estados Unidos, patrocinador oficial. Partido Comunista dos Estados Unidos, patrocinador oficial. Comitê de Correspondência pela Democracia e pelo Socialismo, Socialistas Democratas de Ohio, Socialistas Democratas dos Estados Unidos, a Alternativa Socialista, o Partido Trabalhador Socialista, a Organização Marxista-Leninista dos Estados Unidos, o Partido pelo Socialismo e pela Libertação, os Socialistas Democratas de Nova York, a Associação dos Ex-Criminosos da Pensilvânia. São alguns grupos que marcharam numa manifestação em 2010, que apoiaram Barack Obama, ex-presidente, né, então presidente dos Estados Unidos aqui na época. Isso mostra pra gente como existe esquerda nos Estados Unidos, eles são organizados, podem ser menor número, né? A gente está muito acostumado com o Partido Democrata, Republicano, Democrata Esquerda, Republicano Direita, mas existem essas organizações e o Partido Democrata, que é a esquerda lá, está infiltrado assim, de vários dessas pessoas com essas visões aqui radicais, né? A gente tem visto isso nos últimos tempos aí, através de Black Lives Matter e outras organizações aí de esquerda marxista que têm apoio dos democratas, né?
Tem um livro que chama Camaradas, que também fala sobre a ligação do Partido Comunista dos Estados Unidos com o Partido Comunista da União Soviética, ó, isso lá nos anos 50, nos anos 40, né, como eles traçaram estratégias para levar o comunismo, o socialismo para os Estados Unidos, para a classe operária dos Estados Unidos, e como isso teve alguma aceitação, teve uma aceitação relativamente grande, chegou principalmente, tal qual no Brasil, chegou principalmente aí com imigrantes europeus que foram para trabalhar. Aqui no Brasil também foi dessa maneira que eles conseguiram entrar, né, com as ideias. Então, pessoal, um rápido resumo aí, uma rápida resenha desse livro aqui, um livro muito bom, traz assim informações que você não encontra, pelo menos eu não encontro, né? Não é fácil de se encontrar, tá? Olha que capa legal aqui, ó. Che Guevara, Fidel Castro, Marx, Mao Tse Tung e Hugo Chávez, né? Aqui o PTzinho, enfim, uma capa muito legal. Então, para você aí, uma resenha desse livro, vale muito a pena você procurar. Não sei a situação de venda dele, como que se é fácil de encontrar ou não, porque faz tempo que eu tenho esse livro aqui. Eu comprei ele em uma livraria dentro da PUC, Universidade aqui na Zona Oeste de São Paulo. Tá certo? Mas espero ter ajudado aí, espero ter trazido alguma informação para vocês e espero que de alguma forma eu tenha ajudado você a se interessar por esse livro, tornado aí a leitura dele um pouco mais curiosa, né? Te aguçado a ler esse livro aqui, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, peço gentilmente que você curta nosso vídeo, compartilhe com alguém que se interessa pelo assunto, com alguém que pode gostar desse conteúdo que a gente está trazendo. Beleza? É o que de melhor você pode fazer pela gente aí, que a gente continue aqui trazendo informação para vocês. Nós temos canal no YouTube, temos Instagram, temos Facebook, tá? Agora podcast, procura, você vai encontrar o nosso canal lá. Beleza? Temos um Apoia-se também, que você vai ver o link na descrição dos nossos vídeos no YouTube, vai estar aqui embaixo também, caso você queira ajudar a nossa causa, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.